recebo aqui no Daane-se duas mulheres múltiplas. Viviane Santos, que é atriz, diretora e roteirista. Recebo também a Veridiana Toledo, que é atriz, locutora, preparadora de elenco infantil, agente de atores e locutores mirins, figurinista, aderecista, produtora teatral, mãe do Ian, administradora do Espaço 483 de Criação e Produção Cultural. E exausta com o meu próprio currículo. Tô exausta. Tá vendo? Nossa, ela faz tudo, ela faz Você tudo. faz tudo isso. Somos múltiplas. Artista brasileiro, né? Artista brasileiro. Mas eu ia falar um negócio. Nós somos múltiplas, né? E múltipla, gente, no dicionário significa o quê? Que não é único. Aquilo que se multiplica. E nós, mulheres, somos muitas. Somos múltiplas. Somos muitas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser única. Olha que contrassenso. Queremos ser muitas, mas queremos ser únicas. É aquela armadilha que a gente arma pra gente mesma, né? E que o mundo moderno cada vez mais estimula e incentiva para que a nossa loucura dessa escolha, né, dessa dicotomia que é tudo isso, se potencialize, né? É difícil, hein, Vivi? Ser tantas mulheres em uma só e, ao mesmo tempo, você querer ser essa única, você se destacar diante de tantas opções que você tem da sua vida, né? Eu acho que o sentido de única, pelo menos como eu vejo, é nessa singularidade, né? De tipo assim, apesar de você fazer muita coisa, cada uma dessas coisas que você faz de um jeitinho só seu. Que isso acaba trazendo o único, né? Então, eu pelo menos vejo dessa forma, assim. Mas sim, de fato, somos múltiplas, além de atriz, diretora, roteirista, né? Aí dona de casa, minha casa tá em obra, sabe assim? Filha, amiga... É isso. E ainda tem esse minha casa também está em obra. Também está em obra. Nutricionista, né, da minha própria pessoa. Enfim, a gente tenta cuidar da saúde e vai fazer exercício. Mas, é muita coisa. Isso que você falou do jeitinho único, né? Das características próprias de cada coisa que a gente faz. E a gente deixar isso impresso e registrado. As nossas digitais, o nosso RG. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para o mundo que nós estamos vivendo. E que cada vez mais a gente tem que prestar atenção e cuidar disso, porque o volume de gente no mundo, o volume de informação que a gente recebe o tempo inteiro, se nós não deixarmos isso impresso, explícito, dessa vibração especial, desse diferencial que nos torna únicos. Nós somos únicos, não tem jeito. Para começar assim, ninguém é igual a ninguém. Apesar de sermos, eu acredito, de sermos filhos e tudo mais, e todas essas outras questões que envolvem religião e tudo mais. Mas assim, uma dieta que serve pra mim pode não servir pra você, não somos iguais. E deixar tudo isso impresso, explícito, de forma que as pessoas nos queiram. Num elenco de voz, numa festa, seja lá onde for. Porque é realmente uma gama, um leque de opção que não para. Que não para. Agora, Vivi, você sempre desejou ser essa adulta com vários talentos? Ou quando você era criança, você sonhava em ser outra coisa, que hoje é completamente diferente? É muito louco isso, essa pergunta, porque a minha mãe diz que eu, quando era muito criança, eu dizia que eu ia ser artista. Não exatamente se eu ia seguir com a dança, com o teatro, com coisa e tudo, mas eu queria ser artista, eu tinha vontade de ser artista, né? Fui... Nesse período aí da adolescência, né, já em projetos sociais, tudo. Lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco ainda. Então, ela dizia isso, né, que eu tinha muita certeza no olhar, assim, do que eu queria fazer da minha vida. Que eu queria ser artista, eu queria comunicar. Então, seja através do corpo, seja através da voz, né, de um texto, eu queria me expressar. É isso. Então, sim, acho que... Que idade você tinha? Quando eu já verbalizava isso, eu tinha uns 12 anos, 10, 12 anos de idade. E com quantos anos você saiu de casa para vir para São Paulo, por exemplo? Eu saí de casa com 18 anos. 18? É. Mas aí você já veio para São Paulo com 18 anos ou... Olha, era assim, eu na adolescência eu já dizia, né, em algum momento ali eu já comentava sobre as oportunidades que são muito escassas, né, no Nordeste como um todo, mas em especial em Pernambuco. Então eu já tinha feito bastante coisa lá, né, tudo, e já comunicava. Eu queria ir pro Rio de Janeiro, né, porque o Rio de Janeiro é o lugar ideal. Rio de Janeiro tem praia e tem oportunidade. Né? São Paulo é um pouco mais cruel nesse sentido, porque não tem praia. Né? E o clima também, o clima pra gente também, que vem do Nordeste, o clima pra gente aqui não é tão favorável.
Então eu dizia que eu queria ir pro Rio de Janeiro. Então, quero sair de casa, quero ir pro Rio de Janeiro, tudo. Mas aí eu não tinha família, né, no Rio de Janeiro, eu não tinha ninguém. Assim também como eu não tinha muito em São Paulo. Mas tinha uma pessoa que meu avô criou em determinado momento da vida, que é como se fosse minha tia, assim, tudo. E aí minha mãe entrou em contato com ela e ela foi me buscar no aeroporto. Então foi aquela coisa do tipo, olha, temos uma pessoa que vai pelo menos poder te receber aqui e depois tu te vira. Lá no Rio? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então eu tive, eu não consegui ir pro Rio de Janeiro, né? Vim pra cá mesmo, pra São Paulo. Então eu passei ainda 4 meses com essa pessoa. Um beijo, Suzana. Que foi a pessoa que me recebeu aqui em São Paulo, tudo, mas depois eu já me virei, já fui morar em República. Enfim, aquela correria, né, que é muito comum entre os nordestinos, em especial entre mulheres, né, jovens, tudo, que fazem essa migração. Né? Então foi isso, eu vim pra cá estudar, mas assim, eu vim no primeiro momento, eu não fazia ideia do que São Paulo tinha pra mim, assim, desse plano, sabe? Eu falei, não, eu vou lá estudar, vou lá pesquisar, ver como é que é o mercado, né? Vou me cadastrar em agência, que era uma coisa que eu já fazia já em Pernambuco, vou fazer isso e vou entender. E aí, tanto que eu vim em 2015, em junho, voltei em novembro, aí passei dezembro lá em Pernambuco. Em janeiro me ligam falando assim, olha, lembra de um teste que tu fez? Sei quanto tempo lá, tu passou, tu pode voltar pra fazer o trabalho? Eu falei, não, calma, eu vou. Aí eu fui, aí vim pra cá, pra São Paulo, e aí começou essa coisa, tipo, um teste atrás do outro, e passar, e que não sei o quê. Então, assim, de certa forma, eu sou muito grata a São Paulo, assim, pelas oportunidades. Veri, a Vivi, ela é de Pernambuco, e Pernambuco é um berço absurdo. Você que é preparadora de elenco, você sabe disso, né? Que Pernambuco, não só porque hoje em dia... já preparei crianças de Pernambuco e também hoje, pelo meu trabalho, né, com casting vocal. Eu estava falando agora há pouco que realmente Pernambuco dos estados nordestinos, é onde eu tenho um volume maior de locutores, onde eu percebo que eles têm uma preparação maior para o mercado da locução publicitária. E eu acho que isso se deve a várias questões históricas, né? De como Pernambuco foi desenvolvida e das influências holandesas, enfim, de todo o contexto histórico da chegada, né, dos europeus no Brasil. E eu adoro, né, o pernambucano. A minha mãe, quando se casou com meu pai, 3 meses depois, foi para Recife, moraram em Boa Viagem, de frente para o mar, numa daqueles predinhos que depois tem o filme Aquários. Uhum. Ela morou num predinho bem com aquela característica. E ela foi bandeirante, então ela tinha um trabalho com crianças, de bandeirantismo. O meu pai trabalhou em jornal, então eu tive a oportunidade de ir também bem nova para Pernambuco e conhecer os amigos dos meus pais de quando eles viveram lá. E delícia, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Pão de rolo. É muito louco você pensar Pernambuco. Feijão, né? Você pensar Pernambuco, um estado tão pequeno. Pernambuco é uma tripa, né? Uma tirinha, assim, né? E apesar de ser o estado mais antigo do Brasil, né? É Pernambuco, a primeira capitania. Assim, ele é muito relevante para o país como um todo, assim, apesar de ser um estado tão pequeno, né? Se você pensa carnaval, por exemplo, de Pernambuco, é um carnaval pluricultural, não é nem mais multi, que mudaram o termo, agora é pluricultural, porque a gente tem caboclinho, a gente tem maracatu, coco de roda, frevo, capoeira, ciranda, e assim, é tanta coisa que acontece naquele estado, que é um estado tão pequeno, que é uma loucura, desculpa, eu sou louca por Pernambuco. É isso. Muitas vezes no meu trabalho, eu levanto a bandeira. Atual, cotidiano, né, que eu tenho que explicar muitas vezes para coordenador de produção dentro das produtoras de áudio, algumas vezes para publicitário, que por uma questão também histórica, o que a Rede Globo fez com as novelas de Jorge Amado e os sotaques, compreendeu-se que o sotaque tinha que ser baiano, neutro. O baianês, na verdade, não é. Quando eles pedem um casting, assim, queremos vozes baianas.
a gente manda vozes baianas, eles pedem, não, mas a gente quer mais sotaque. E na verdade não é que eles querem mais sotaque. Eles querem sotaque pernambucano. Você sente que você, por ser de Pernambuco, morando em São Paulo, se transformou num diferencial para você na sua carreira, Vivi? Assim, que bom que eu nasci em Pernambuco, que bom que eu tenho meu sotaque, que bom que isso te abre mais portas, você acha? Até porque os olhos estão muito voltados hoje para o Nordeste e para toda essa produção cultural que vem de lá. Como você falou, né? Hoje estão voltados. Exato, hoje. Né? Hoje. Então, óbvio que eu tenho muito orgulho de onde eu saí, óbvio que eu sou muito grata pela bagagem cultural que Pernambuco me deu, né? Ser uma pernambucana em qualquer lugar do mundo é um diferencial, né? De tanto que a gente tem, que a gente é rico, né? Culturalmente. Mas eu não posso romantizar isso, né? Eu sofri muito com essa coisa do sotaque. Eu chegava aqui, eu ia pros testes. Olha, você pode neutralizar o seu sotaque. Isso não existe, né? Isso é um abuso. Então, assim... Isso é uma das coisas mais tristes que eu vivi nesse meu processo porque uma das minhas grandes batalhas é a voz nordestina, principalmente, mas a voz regional, os sotaques regionais na publicidade nacional. Quando eu comecei a trabalhar com locutores de todo o Brasil e comecei a receber o material deles e comecei a perceber que o material deles não tinha sotaque e que o que eu precisava deles era o sotaque, eu compreendi o que a publicidade, o que o jornalismo fez com o sotaque brasileiro durante muito tempo com essa questão da neutralização. Primeiro que eles não separam, não separam, né? Eles acham que existe o sotaque nordestino. Então, que já é um erro, né? Um grande equívoco, porque Pernambuco fala de um jeito, Bahia fala de outro e assim. Não, imagina, São Paulo, interior, capital, fala de um jeito, Rio Grande do Sul, eu que sou do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre fala de um jeito, interior do Rio Grande do Sul fala de outro. Exatamente. Aliás, você que está assistindo a gente, me conta aqui embaixo de onde você é e qual é o sotaque que você tem. Eu vou comentar lá com você também. Fala porta, da bagria, porta, fala porta. Tem vários. Você é aqui de São Paulo, né? Eu falo porta. Você fala porta. Ela é bem de São Paulo. Apesar de ser gaúcha. Porta. Já são quantos anos de... Aliás, gente, estamos aqui no boteco, né? Pode comer, pode beber. Estamos aqui bebendo. Eu tô pode bebendo, comer de verdade, aqui, tá, gente? Aquela abobrinha ali, inclusive, berinjela. Deixa eu ver o que é. Berinjela ou abobrinha? Não é... Deixa eu pegar aqui. É maravilhosa. Boteco do Tunico, gente. Pode chegar e pode comer. Veri, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem quantos anos de carreira? Quanto tempo que você tá aí? Porque hoje em dia, você já pode escolher o que você faz, né? Total, Ao mesmo tempo que eu posso escolher, eu tô o tempo inteiro pensando que eu preciso repensar e pensar nos planos B, C. Durante a pandemia, a expressão reinventar-se, de se reinventar, repaginar, um monte de coisas que ficou na moda, falar da reinvenção. Falava, gente, isso pra mim é tudo velho, ultrapassado, porque eu me reinventei minha vida inteira. A vida inteira. Quando você é ator, assim, a gente sabe que a gente durante muito tempo não sobrevive do principal ofício, da escolha feita inicialmente, que é o ser ator. Eu, pra sobreviver como atriz, eu tive que fazer milhares de outras coisas. E hoje que eu tenho tudo que eu batalhei para ter na minha carreira como atriz, né, um reconhecimento, uma segurança, na verdade eu estou colhendo dentro da locução publicitária, dentro de um outro mercado. E mesmo assim, eu ainda estou pensando que eu preciso já iniciar um novo processo de busca do que fazer em função de inteligência artificial, sim, porque já está interferindo, não a ponto de eu entrar em pânico, mas vai interferir. E por isso, o meu pensamento na plantação de cannabis para o mercado farmacêutico. Você está falando sério? Futuro. Você vai fazer uma plantação Sério, de cannabis? É o que eu quero. Eu ia falar agora assim, esse é um dos meus desejos. Daí me passou sonho pela cabeça, porque uma das coisas que eu sempre mais falei para os pais dos atores mirins que frequentavam o Espaço 4 de 3, das turmas de formação de atores mirins, quando eles ligavam, eu falava assim, o sonho da minha filha é ser atriz. Eu dizia, não trabalhamos com sonhos. Trabalhamos com objetivos. É isso. Porque assim, é foco, é objetivo, é o que eu quero. É para isso que eu vou lutar, é para isso que eu vou batalhar. Mas a gente... Viri, deixa eu fazer uma pergunta. Olha só, como prepara uma criança para fazer
faz um casting com criança, tem que fazer um filme, sei lá, criança bebendo um suco. Verdade que se dá muita pipoca com sal pra criança ficar com muita sede? Nossa, nunca passei por nenhuma experiência que necessitasse desse... A minha questão era sempre assim, é o texto, e eu, muito diferente da Fátima e muito diferente de muitos preparadores de elenco da atualidade, eu tenho uma relação muito profunda com o texto. E todo o meu trabalho, de todas as crianças que fizeram Escola de Gênios, Bugados e tudo, né, um monte de criança que eu ajudei a preparar para colocar no mercado, e de crianças que foram formadas dentro do Espaço 483, eu sempre tive como alicerce o texto. Porque é de onde parte tudo. Eu digo, o ator sempre vai começar qualquer coisa por um texto. É um roteiro, é uma escaleta, é um pensamento inicial, mas é a palavra no papel, né? E também acho que é um pouco da naturalidade, porque deve ter de pai querendo formatar uma criança ali dentro de, tem que fazer isso, e acaba perdendo a naturalidade, porque a criança tem que ter a naturalidade dela, né? Tem de tudo, tem de tudo. Eu vivi experiências muito loucas, muito interessantes, muito gratificantes, muito dolorosas durante todo o meu processo de trabalho com criança. Hoje, eu já não tenho mais esse trabalho de formação de atores mirins. Há pouco tempo me procuraram um menino que até fez um sucesso aí com os filmes da Mônica e tal, querendo... A mãe pedindo para eu continuar treinando o filho, trabalhando com o filho, e eu já não tenho mais vontade, eu acho. Assim como eu não tenho vontade de estar no palco. Coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer na minha vida. Loucura, jamais né? imaginei que eu não fosse querer estar no set, porque eu passei a minha vida inteira acreditando que se eu não estivesse no palco, se eu não estivesse num set de filmagem, no estúdio, eu não ia ser feliz, que eu não ia conseguir viver sem isso. Eu escrevia poesias para minha atividade, para minha profissão, como assim, eu ajoelho aos teus pés. Teatro, cinema, televisão, sem você eu não vivo, eu não vou respirar. Não, mas a gente vai mudando, né? Vai aprendendo é super que é importante possível. para eu perceber que sim, que eu posso viver, que eu posso viver muito feliz e que eu posso viver como eu jamais imaginei viver. Que é poder planejar, que é poder proporcionar para o meu filho uma viagem como a que eu fiz agora para Galápagos, entendeu? Que é uma das viagens mais difíceis, caras, pra caramba. Mais difíceis, caras, acho que a gente vai mudando e as nossas vontades também, né? Consequentemente, assim, a gente vai tendo outras prioridades com o passar do tempo também. Então, eu também, eu já fui essa pessoa que no dia que eu não conseguia ir pro ensaio, né, na adolescência, assim, por algum motivo, até por estar doente, às vezes eu ficava pior ainda. Tipo, como assim? Você não vai me deixar ir pro teatro, que não sei o quê, ou porque tirei uma nota ruim na escola, isso era querendo ou não, era uma punição, né? Então, mas a gente vai desenvolvendo, a gente vai mudando, né? Eu também, né? Eu tenho uma carreira como atriz, mas que hoje em dia eu não tô me vendo mais nesse lugar, eu tô muito mais atrás das câmeras. Olha aí, né? ó, Então, isso que eu ia te perguntar, porque primeiro é muito louco que eu percebo que você vai se cobrando muito, né? O tempo todo você tá se cobrando. E você é muito jovem, já se exige tanto e se leva muito a sério, né? Dá pra perceber isso, talvez por uma necessidade. E aí eu ia te perguntar, porque hoje você tem a carreira de atriz, tem a carreira de diretora, escreve roteiro, o que a Viviane quer ser, assim? Pra onde você acha que sua carreira vai se encaminhar cada vez mais? Olha, essa é a pergunta de milhões, De 1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão. Não dá pra saber. Ou você é aquela pessoa que vai no flow, vou ver pra onde o vento tá batendo. Olha, eu tenho caminhos, né? Eu tenho um caminho que eu tracei, assim, há muito tempo atrás e que hoje eu vejo que em alguns momentos eu entro em portas, né, em janelas e desvio ali um pouco, seja porque estou cuidando da minha casa ou porque estou me aprimorando aqui numa outra coisa. Mas eu quero... São paixões, né? Eu tenho essa paixão de trabalhar como atriz e de trabalhar como diretora. Eu quero poder seguir com as duas carreiras paralelamente. Eu acho que em algum momento, sim, eu vou focar como agora, né? No meu atual momento, eu tô focando muito mais na minha carreira como diretora. Tá surgindo muita coisa pra mim como diretora, como roteirista, né? Então a carreira de atriz tá um pouco pausada, mas assim, isso pulsa muito forte em mim ainda, né? E isso me ajuda muito. Toda essa minha bagagem como atriz, no momento em que eu vou dirigir um ator, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acho que uma coisa não interfere na outra. Infelizmente, o mercado, ele é muito cruel. E ele pede pra gente escolher.
Sim. Então, muitas vezes eu percebo isso, que a minha carreira como diretora, ela é descredibilizada porque eu atuo, ou porque... já tem a questão de ser mulher, total. a mulher jovem preta, né? Então, assim... Aí tem que provar mais, né? Exatamente. Ainda tem que provar mais. Muito, exatamente. Então, você tem um passado como atriz, ali um personagem que você fez, tudo isso, em algum momento descredibiliza a sua carreira como diretora. Né, o que é muito bizarro isso, né? Imagina, Isso principalmente no faz o menor Brasil. sentido. Lá fora a gente tem muitas pessoas que são produtoras, diretores e atores. E por que a gente não pode ter isso aqui também, né? Então, são duas paixões, né? Estar à frente e estar atrás das câmeras são duas paixões. Eu pretendo seguir, sim, com as duas carreiras, né? Eu acho que em algum momento mais focada em uma do que em outra. E a Viviane Santos, gente, anotem esse nome aí, viu? Porque ela ainda vai fazer muita coisa. Ela ganhou só no primeiro filme publicitário dela, ela já ganhou um prêmio em Cannes. 2 prêmios, na verdade, 2 prêmios. No ano passado, você ganhou o Leão de Prata e de Bronze, né? Sim. Com que peças? Fala pra gente, conta um pouquinho mais sobre essa peça que você fez. Sim. Então, de fato, foi o meu primeiro filme publicitário grande, né, com orçamento, que é aquele set movimentado, com um monte de gente e tudo mais. Mas eu já vinha na luta, né, então eu já tinha dirigido clipe, eu já tinha dirigido curtas-metragens em digital e em Super 8 também. Eu venho desse lugar do Super 8, né, do filme em película, com o coletivo Mundo em Foco. Então, eu fui, inclusive, a gente ganhou um prêmio que a gente foi para Curitiba, né, pro Festival Internacional de Super 8 de Curitiba, em 2018 ainda, com um curta em Super 8 chamado Um Filme para Marielle. E aí a gente fez esse filme, então tipo, foi super legal. Então assim, eu já tinha uma trajetória como diretora, como roteirista, ali já tinha algumas coisas, mas surgiu essa oportunidade de fazer o filme para a Universidade Zumbi dos Palmares, com a agência Grey. Que eles tinham esse projeto, né? Que era existe uma pesquisa que mostra que a cada 10 jovens pretos, 8 são coagidos, né? A mostrar notas fiscais. Então, esse lance da nota fiscal no Brasil, né? Com esse racismo comercial, eu diria, é uma questão. E aí a agência Grey trouxe esse roteiro, essa ideia, né? E aí, como diretor, a gente tem que entregar tratamentos, né? Então, a gente tem que provar que a nossa ideia é a mais legal. Então, quando chegou o roteiro pra mim, eu falei assim, cara, isso aqui é um filme de terror. Eles abriram concorrência? Nossa. Eu fiquei sabendo depois. Ah, você não sabia que você estava na concorrência? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois que outras diretoras também receberam essa proposta. E aí, quando eu olhei aquele roteiro, eu falei, cara, isso aqui é um filme de terror. Né? A gente tem aqui como protagonista notas fiscais, que são protagonista ao mesmo tempo que ela oprime, né? Pessoas pretas. E aí comecei a pirar, assim. Então, peguei toda essa bagagem que eu tinha, né? Como diretora, e falei assim, cara, peguei a referência do filme Us, do Jordan Peele, que é todo mundo de vermelho ali numa caixa preta. Enfim, a gente também não tinha esse orçamento magnífico da publicidade, então tinha certas limitações. E daí deu tudo certo. Só que assim, eu falei assim, vou dirigir, aqui entreguei o material, não sei o quê, não esperava a Cannes, né? Tipo, imagina. Aí eles inscreveram, né, o filme no festival, e aí a gente recebe primeiro 6 indicações. Uau, ali já valeu. 6 indicações. Eu falei, olha, já tô muito feliz. Já fiz stories comemorando. Olha, gente, já tô muito feliz, indicação. Foram 6 indicações, né, em 3 categorias. E aí, no final, né, porque os prêmios vão acontecendo a cada dia, né, durante uma semana. E aí rolou isso, assim. A gente ganhou prata na categoria Outdoor e bronze na categoria Direct. E você fez a produção de elenco desse filme. Coincidentemente. Olha, é mais louco. E louco porque do sábado agora, passado, teve Roda da Coordenação na minha casa, que é uma nova dinâmica que eu estou proporcionando para locutores, para coordenadores de produção. E um dos assuntos foi esse filme. Jura? Porque nós passamos por uma série de questões muito... É raro, mas acontece muito. Tem figurinha, hein? Raro, mas acontece muito. Da publicidade. De a gente se deparando com mudanças. Não, foi um caos. E eu saí, assim, com locutores
tristes, com gente triste, com raiva, revoltado. Porque... Não foi culpa minha, tá, gente? Porque sempre envolve muitas cabeças. A publicidade São muitas tem isso, cabeças, entendeu? exatamente. A aprovação não parte só de uma pessoa. Aliás, qualquer coisa que envolve casting, que envolve elenco, não é você escolher que dentista que você vai. É um bando de gente, com cada um com a sua opinião, com a sua formação, com a sua a influência das famílias, das instituições de escola, família, sociedade, bairro, tudo para escolher um, ou dois, ou três, para algo que, assim, aquilo vira o centro do mundo, para todo mundo. E é uma piração. A publicidade eu lembro disso. A gente fez o texto todo com vários. E depois porque o cliente estava indeciso, né, e tudo mais. Então eu fiz a minha parte, que foi selecionar ali e dirigir. Eu dirigi, inclusive, a locução. Dirigiu remoto, todo mundo foi. Dirigi remotamente. Não foi uma coisa que eu fiquei, recebo. Eu gosto de trabalhar dessa forma, mas rolou muita indecisão, né? Muita por parte do cliente, decorrer, né? tudo. E na hora que a peça foi pro YouTube, eu só tive acesso a uma delas. Você assiste, eu como espectadora, sem ter informação de todo o processo, talvez não compreenda exatamente por todas essas mudanças. Eu tenho a sensação de que os diretores, os roteiristas, vivem muitas frustrações. A minha irmã é roteirista, meu cunhado é roteirista, porque muitas vezes aquilo que você tá ali escrevendo, né? Você tá com a cabeça pensando, criando imagens e tal. E daí você vai pro set. Daí você coloca em prática tudo aquilo que você idealizou no seu roteiro. E daí vai pra edição e vai pra quem tá comandando, pode chegar uma coisa completamente diferente. Porque é muita gente trabalhando, São né? muitas etapas, muitas né? etapas. Você começa etapas. e termina completamente diferente, às vezes, do que você imaginou inicialmente. Veri, vamos falar da locução, porque eu imagino que depois da pandemia, esse processo todo contratação de pessoas que fazem locução mudou muito, né? Muito, muito. Eu Desde acho que ir para um estúdio, a forma de locução. Eu acho que o mercado que envolve a voz profissional foi um dos que mais passou por transformação, mudou alicercicamente os seus formatos. E pegando um gancho do que ela estava falando agora há pouco, que eu ia interferir, mas eu falei, cala a boca, Veridiana, porque eu sou se deixar. Quando ela fala de que o ser ator é uma carteirada, na minha opinião, é uma carteirada, é um adicional. Eu acho que o processo que envolve a formação de um ator e que passa pelos exercícios dramáticos de teatro, principalmente, muda tudo na vida de uma pessoa. Eu acho que todas as carreiras deviam, em algum momento, Eu concordo. Em algum momento, passar por um trabalho de interpretação teatral, que é o teatro nasceu antes da nossa profissão, né? O teatro nasceu antes de existirem atores. Porque isso faz toda a diferença. E muitas vezes, quando eu estou em sala de aula, que é o meu teatrinho, eu tenho um teatrinho de 30 lugares em casa, dando aula para futuros locutores, ou para locutores que já têm um trabalho anterior, mas precisam entender a nova forma de ir ao microfone e falar a publicidade atual e moderna, eu digo, não que seja preciso, seja necessário ser ator, e não que o locutor que é ator seja melhor do que um locutor que seja só locutor. Mas muitas vezes faz toda a diferença. Mas hoje em dia, por exemplo, Veridiana, quando a gente tem rede social e você quer fazer aquele vídeo, quer gravar aquele áudio. Eu sou jornalista, já gravei muitos offs, que a gente fala, né? Dentro de carro, embaixo da coberta. Eu adoro gravar embaixo da coberta. Hoje em dia ainda gravo, às vezes, para um vídeo que eu quero postar na rede social. Dá umas dicas aí para quem tá em casa. Primeiro, como ser um bom locutor. Nossa, porque cada vez mais... Como ser um bom locutor é para começar a compreender que hoje a beleza de uma voz, a tessitura vocal, aquilo que é a nossa digital, ela já não tem mais importância. O mercado já não pede vozes belas. Isso. Tipo Cid Moreira, aquela coisa impostado, não sei o quê. Cada vez não mais. tem. A publicidade, ela trabalha com identificação imediata. Eu considero que a publicidade, ela é um termômetro, reflexo espelho de uma sociedade. É preciso, assim, tudo que acontece dentro de uma sociedade, num primeiro movimento, isso está refletido em publicidade. Porque você só vai lançar um produto a partir de uma pesquisa que é feita para ver se a sociedade vai aceitar aquilo. Vai aceitar aquilo. E em termos econômicos, financeiros, né, o que uma sociedade passa, em termos de mudança de governo e tudo isso que nós estamos vivendo há um ano, e
E sempre vamos viver, porque as mudanças de governo são eternas, né? Isso se reflete automaticamente. Eu que fiz a campanha de vacinação toda da Rede Globo, CBN, Estadão, consórcios do veículos de imprensa e comunicação. Eu que fiz toda a campanha, né? É hora de dizer vacina sim. Então, do começo ao fim do processo de vacinação, eu sabia antes de todo mundo quando ia chegar a próxima dose. E é porque isso, você fez a voz, que eu né? faço a voz. E assim como muitas vezes eu tô gravando um texto de um produto que vai ser lançado, e eu falo, caramba, isso é muito louco, porque há um tempo eu pensava que quando lançassem algo assim, ou quando pensassem algo nesse sentido, que bacana que seria. Então, a publicidade, ela é uma manivela muito importante dentro de uma sociedade capitalista. E nós estamos inseridos nisso, porque é onde gira. Sim. O mercadão. Então, Tanto que na pandemia, você pensa, né, o mercado como um todo, vários setores pararam, assim, mas na pandemia a publicidade ela não parou. Não parou. Quem falou que parou, assim, tá de mentira. Porque ela se adaptou, né, aconteceram mudanças, mas assim, ela não parou. Eu lembro de situações de gravar equipe reduzida na casa da pessoa. Na casa da pessoa. Ou de mandar equipamento. De mandar equipamento, a pessoa se filmar. Tudo, exatamente, e tudo remoto. exatamente. Teve um comercial de Guaraná, Antártica, se não me engano. Tudo bem falar de marca aqui? Pode, lógico, imagina. Guaraná, Antártica, se não me engano, foi a equipe da Joga Guerra Peixe, que eu vi numa entrevista com... nossa, agora tá me vindo um monte de coisa na cabeça. E que, maravilhosa. Eu acho que eu tô certa, que a pessoa recebeu todo o equipamento em casa. Sim. Aconteceram vários. Então, assim... Teve, muita coisa num primeiro mudou. momento, assim, fecha a câmera, abre o microfone dos locutores, chega material de nacionalização, né? É o que tá pronto de lá, chegando aqui, carteladão, vai pro banco de imagem e solta a voz dos locutores. Então, existiu um movimento de lançamento de novos locutores no mercado, a partir disso, né, da situação que a gente se encontrava pandemicamente falando. E daí vem, né, todo um outro lado da questão, que são aqueles que encontram nos mercados, nos nichos, uma forma de sobrevivência em desacordo com o que eu acredito ser o correto. E daí um bando de gente falando um monte de coisas que eu não concordo de jeito nenhum, um monte de picaretagem, um monte de curso falacioso e uma idealização, uma glamorização, uma celebrização, uma elitização de uma atividade que eu, Veridiana, considero assim: o locutor, ele é um comunicador, ele é um fornecedor de arquivo de voz. Ponto. É gostoso, é legal, proporciona a gente ganhar um dinheiro maior do que como ator, do que uma série de outras atividades. Hoje em dia é fácil, porque no meu caso, eu atravesso meu quintal, estou no meu estúdio. Quem grava, quem tem apartamento, vai no quarto ao lado, ou então vai no próprio quarto, tem a cabininha lá, você grava e num espaço curto de tempo você ganha um valor e tudo. Sim, mas nós não somos melhores, não somos especiais, não somos nada. E vendeu-se muito isso, uma celebrização mesmo da atividade. Para justificar os altos valores cobrados em cursos durante a pandemia, porque durante a pandemia as pessoas queriam curso. E é muito difícil você fazer uma boa locução. Tenta você aí que tá assistindo, grava só a sua voz aqui, ó. Pega um texto, mensagem de áudio, às vezes, pega um né? jornal. Lê aí um texto e depois se escuta para ver se você tá dando a intenção certa da tristeza ou da alegria, da preocupação, tudo através da voz, sem a imagem. É muito difícil. Sim, porque a voz, ela é um instrumento muito potente de sedução em todos os sentidos, desde no contexto sexual, né, de seduzir. A gente vê na natureza os sons que os bichos emitem, né, os pássaros, os machos, as fêmeas. Como eles se comunicam, né? Como tudo isso acontece. E as pessoas estudam a voz e a forma de falar. Os políticos estudam, os empresários, os grandes empresários, o orador, aquele que vai para cima de um palco. E na era, então, da internet e todos esses coaches e essa galera que primeiro faz uma reunião de pessoas e depois vão para os teatros, e esses youtubers e tudo isso. Tem muitos que não. Né? Eu não acredito que o Whindersson, por exemplo, que é um cara que eu tenho, né, uma admiração e até me preocupo com ele de vez em quando. Eu não acho que ele tenha ido fazer um curso de voz e se preocupado com isso, mas eu sei que tem gente que se preocupa sim. Porque a voz é muito capaz de te convencer, de te seduzir, de te fazer mudar de ideia. É isso. Falando de voz,
Vivi, como que você vê agora no mercado a voz negra? Porque você representa esse lugar da mulher negra, uma diretora. Então, eu imagino que hoje é legal a gente ver brilhando, mas eu imagino também que é um caminho difícil de ser percorrido também, né? Mas que cada vez mais a gente vê mulheres negras no mercado. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você vê atualmente esse mercado, assim, cada vez mais se abrindo e dando oportunidade para as mulheres, de uma forma geral, e para as mulheres negras também, que até pouco tempo atrás a gente não via, né? É aquela coisa, né? A dor e a doçura de ser quem é. De ser quem assim. é. Eu acho, Anny, que o mercado está mudando, sim. Né? Isso me deixa muito feliz, né? Talvez há alguns anos atrás eu não estaria aqui, né? Não estaria nesse espaço onde eu tenho voz, onde eu posso falar um pouco sobre a minha trajetória e assim fazer com que outras jovens também se inspirem, né? Acreditem que é possível, sim. Mas eu acho que a gente tá a curtos passos ainda, sabe? A coisa tá caminhando. Às vezes a gente acha que avançou e aí tem alguma fala, alguma coisa, algum acontecimento que faz com que a gente retroceda muito, né? Então isso, a gente vivemos 4 anos de retrocesso, né? Dentro enfim, na política brasileira. Que isso trouxe vários impedimentos. Então, a gente já estava avançando com relação a várias lutas, né? Editais, né? Ações afirmativas e que não sei o quê. E, de repente, isso se esvai, né? Então, assim, eu acho que sim, a gente está caminhando, mas ainda tem muito para acontecer. Mas, óbvio, né? Hoje em dia, por exemplo, cada produtora, né? Se colocou nesse lugar de ter pelo menos uma diretora mulher preta nela. Então, o cliente... Agora é uma exigência que vem até do próprio cliente, muitas vezes, né? Então, olha, não, eu quero uma diretora assim, assim, assado. Vamos falar de racismo? Vai ser filme de consciência negra? Ou vai ser algo relacionado a isso e aquilo? Não, a gente tem que ter, né? Não existe mais... Desculpe, mas é aí que a Pingado Áudio nasceu. A Pingado Áudio nasceu durante a pandemia, foi um dos motivos que me fez, né, partir para o agenciamento nacional. A Pingado Áudio, ela tem um foco no antirracismo, LGBTQIA+, diversidades e inclusões. Então, os funcionários da Pingado, eles são trans, tem os pretos, e eu parti, então, né, de todo esse pensamento. Eu tenho um banco de vozes pretas, e hoje em dia eu tenho castings assim, Virginia, vozes pretas minas, vozes pretas LGBTQIA+, vozes trans, diferente. Mas olha, Veridiana, eu não sei se é o caso da Pingado, né? Acredito que não, porque conheci muitos integrantes de lá, tive uma boa relação. Mas é muito triste que muitas vezes isso esteja acontecendo por uma obrigação que vem de uma demanda que vem de fora, que é quase né? como uma Nem cota. sempre o dono da empresa ele está satisfeito, ele está feliz, ele quer aquela pessoa ali. Né? E muitas vezes ele duvida da capacidade da própria, né? Mas ele tem que aceitar a água abaixo, porque é uma exigência do mercado. Então, quando a Globo se coloca hoje em dia no lugar de, tipo, todas as produções precisam ter, por lei, né, regimento interno, 50% do elenco preto, ou uma equipe se propõe a fazer isso, é um movimento extremamente necessário, né? Porque é isso, você fica nessa, não, mas eu nem pensei nisso, né? Mas quando as pessoas justificam a presença de muitas pessoas brancas em produções dessa forma, né? Porque eu nem pensei nisso, porque eu chamei meus amigos, que não sei o quê. Mas é uma questão tão estrutural, você tem que parar pra pensar, né? Você tem amigos, pessoas pretas, né? Quais são os lugares que você frequenta? Então, a gente sabe que o audiovisual é um meio onde a gente precisa ter confiança, né? A gente precisa confiar no diretor, a gente precisa confiar a quem a gente entrega o nosso elenco, tudo. Então... Mas essas leis, esses projetos, tudo, eu acho que estão vindo com muita força, são extremamente necessárias para que esse mercado mude, não só para mulheres pretas, como pessoas LGBTQIA+, né, enfim. Então, eu acho que está mudando, sim. E aí não basta estar presente, sendo otimista, né? assim. Não basta só estar presente o corpo ali negro, Exato. mas esse corpo precisa ser ouvido também, né? Exatamente. Então... Eu compartilhei esses dias um texto que falava sobre isso, né? Que mesmo quando a pessoa preta, ela ocupa lugares de liderança, né? Ela consegue chegar
em lugares de poder, digamos assim, chefes de função, ela ainda enfrenta uma outra questão, né, que é a dúvida, né, que gera nos outros. Então, a gente está sendo o tempo todo questionado, assim, se a gente é bom o suficiente para estar naquele lugar. A aceitação do próximo, né? sem parar. Então, assim, é isso. As coisas... Eu não gosto muito de entrar nessa questão, mas assim, um leão de cana, ele muda. Não só o leão de cana, O mas eu leão de poderia dar cana, uma ele lista muda, aqui assim, a de... forma como as pessoas... Parece que você tem que ser validados, né? A França teve que dar um prêmio pra cá, pra poder as coisas mudarem pra Viviane, por exemplo. É isso. Mas que né? bom, que bom Então... isso na tua área hoje, onde você atuou dentro dessa peça publicitária em Cannes, porque eu não sinto que isso acontece de forma nenhuma em relação aos atores. Não, é muito tenho triste amigos isso. Premiados, com históricos incríveis fora do Brasil. A Sandra Corvelloni é uma. Assim, a Sandra, ela é premiada, ela tem toda uma trajetória, etapa, não sei o que e tal. E você vai perguntar pra massa quem é a Sandra. E mesmo dentro da classe, mesmo dentro do da nosso bolha, métier, dentro da nossa classe, muita gente não faz ideia de quem seja a Sandra. E você também é muito querida, Veridiana, no meio artístico, Eu eu sou. sei. Aquela humilde Você é também. amiga, você é amiga dessa Modestinha, pessoa. Modesta, Você é muito modesta. Modestinha da estrela. Você é muito querida no meio artístico. Sou. E um dos teus amigos se chamava Jô Soares. Eu queria que você falasse da sua relação com ele. Eu tive essa sorte, né? Eu tive a graça de ter treinado durante toda a minha infância a minha entrevista com o Jô Soares. A minha irmã fazia a Jô no sofá de casa. E de um belo dia eu ir realmente ao programa Aconteceu. dele. E foi assim, a ideia do assessor de imprensa que me levou ao Jô Soares, o Douglas Pichetti, que é dono hoje da Pombo Correio, que é assessoria de imprensa junto da Elô Sintra, que me dirigiu junto ao meu ex-marido no meu trabalho é um parto. É todo eles são donos da principal assessoria de imprensa para teatro hoje, Pombo Correio. O Douglas falou pra mim, Veri, escreve uma carta como se você estivesse escrevendo uma carta pra uma amiga contando todos os seus segredos. E não me contou que ele ia mandar essa carta pra produção do Jô Soares. Do Jô, então, meu Deus. Eu contei tudo. Eu contei tudo. Meu Deus, que Aí o Jô perigo. falou um prato cheio, né? Eu vim pra vida pra experimentar de tudo, pra viver de verdade, depois fazer as minhas escolhas. Então, quando a produtora, a Renata Hidalgo, recebeu a carta, começou a ler, ela pegou e falou, eu vou levar essa carta agora pra pauta. E levou. Quando o Jô leu a minha carta, ele falou, eu quero essa menina aqui. E daí eu fui. Quando acabou a entrevista, eu moro em Cuba, né? Então eu contei as minhas histórias de Cuba. Eu vivi coisas muito loucas em Cuba. Eu contei só uma parte das minhas histórias muito loucas. Depois eu fui contando pra ele aos poucos, né? Quando eu ia na casa dele, leitura, ensaio e tal. Aí você foi no programa. Acabando, fiz agora... Passou um filme. Né? Passou um filme. Acabando a entrevista, ele já tinha, né, as câmeras acabou, tal, todo mundo lá, a gente se despedindo pra ir embora, ele ia começar a gravar um outro programa. Ele falou, eu tô apaixonado por você, eu quero trabalhar com você. Porque eu falei, nossa, Jô, que legal, vamos lá. Nossa, daí saí da Rede Globo, o motorista me levando pra casa. Eu tinha, nessa primeira, porque na segunda entrevista eu tinha voltado de Jericoacoara. Tava lá em Jericoacoara fazendo o espetáculo dele, inclusive, o Atreva-se. E daí já me pegaram no aeroporto, já me levaram pra lá. Mas na primeira, eu saí de lá, peguei e falei, nossa, que legal, o Jô falou que quer trabalhar comigo. Poxa, bacana. 8 meses depois, o Jô me liga em casa, no meu telefone fixo. Foi toda uma história. O celular tocou, o fixo, o telefone da Rede Globo, querendo me convidar pra fazer Atreva-se, peça qual eu fiz depois de já ter estreado. E eu tava grávida. Só que eu já tinha perdido 4 bebês. Nossa. E na minha entrevista com ele eu já tinha contado isso e ele queria ouvir de mim que eu tava grávida de fato e que essa criança, que é o meu filho, ia nascer. Eu tava assistindo Avenida Brasil e eu lembro que falei, pô, quarta-feira, esse horário da noite, quem que liga no meio de Avenida Brasil? E eu contei isso depois da entrevista. Alô? Falei, nossa, é o Jô Soares. Eu falei pra ele, Jô, eu tô grávida. Ele falou, eu sabia, mas eu queria ouvir de você. Eu falei, Jô, eu passei a minha vida esperando um telefonema como esse. Porque não é qualquer hora que o Jô Soares liga pra tua casa.
E eu perdi 4 bebês antes de fazer Se Vingar. E eu acho que isso daqui tá vingando, tá indo. E eu iria parir exatamente na semana da estreia. Não tinha como fazer espetáculo. Eu desliguei o telefone, eu chorei muito. Eu ficava rodando, chorava, eu chorava pra caramba. Eu ficava rodando, eu falava, não tô acreditando. Eu pensava assim, e se o Ian sentir isso que eu tô sentindo? Ele vai achar que eu não quero ele, se ele se sentir rejeitado. Mas eu queria tanto. 2 dias depois, chega na minha caixa de e-mail, um e-mail de um escritório de captação de recursos. Por engano, me mandaram todo o plano de viagens de Atreva-se. Ali eu pude ver todos os estados, todas as cidades, todo o dinheiro que eu não ia ganhar, tudo que eu ia viver. Eu falei, não tô acreditando que eles mandaram um arquivo errado, porque eu tava começando a tentar vender um espetáculo. O Bebê que Não Dormia Trocava a Noite pelo Dia, que eu já tava escrevendo, na época eu tava grávida, enfim. Depois de um tempo, o Jô, quando ele tava internado, numa primeira internação, a atriz que fez o espetáculo no meu lugar, a Júlia Rabelo, pediu pra sair de Atreva-se, e daí o João me ligou de novo do hospital, dizendo, a atriz que fez o espetáculo no teu lugar tá pedindo pra sair, você quer fazer? Eu falei, lógico. Eu tava estreando um outro espetáculo, comuniquei que eu tinha ali um aviso que tava estreando. A diretora ficou com muita raiva de mim, eu falei, mas eu tô avisando antes, eu não vou sair amanhã. É um aviso prévio, eu tô indo fazer um espetáculo com o Jô, eu tenho todo esse histórico, entendeu? Do espetáculo, porque as pessoas que fizeram Atreva-se, eles tiveram, né, Mariana Santos, o Veras, a Júlia, e nada garante que se eu tivesse feito o espetáculo, porque eu era protagonista, que o meu nome ia brilhar, assim quando eu fiz Modern, eu fiz o piloto de Modern, e depois acabei não fazendo o programa, porque eu fui contratada pelo SBT antes da resposta da aceitação do programa Modern. E a GNT e a Mixer, todo mundo permitiu que eu fizesse Modern e gravasse a novela no SBT, e o SBT não me deixou. Mas eu fiquei 4 anos no SBT. Se pensar em dinheiro, assim, o que eu ia ganhar pra fazer uma temporada de Modern era 1/3 do que eu ganhava por mês. Fiquei 4 anos no SBT, fiz um pé de meia no SBT, tive uma vida feliz no SBT, aprendi muita coisa lá. E depois, quando o Modern foi ao ar, com amigas minhas, com a Melissa Vectori, com a Camila Rafante, com a Ju Araripe, que depois virou Ju Ruiz, com a Fernanda Dumbra, né, que foi casada com o Bortolotto, Praça Roosevelt, é de São Jardim Preto, tem fazenda lá, tudo... nenhuma delas estourou, fez um super sucesso. Então, realmente, assim, a consagração de um ator, muitas vezes é muito mais difícil de você entrar dentro de um sistema, é mais difícil permanecer do que entrar, né? A entrada é muito complicada, mas muitas vezes é mais difícil você ficar ali. Sim. E a minha curiosidade sempre foi entender se eu conseguiria isso. Se eu, através desse meu jeitinho, que eu falo, que eu vou fazendo amizade, que eu tenho o telefone de todo mundo, que as pessoas contam as vidas delas rápido pra mim, que eu saio ajudando, eu adoro fazer pontes, eu adoro fazer conexões. A minha casa é um lugar onde eu proporciono isso, das pessoas se conhecerem, trabalharem juntas, se casarem. Eu seria uma headhunter boa pra caramba, porque o tempo inteiro, hoje em dia, eu sou quase uma headhunter no mundo da locução publicitária, porque quando um coordenador de produção, um atendimento tá saindo de uma produtora, eu sou a primeira pessoa que eles ligam. E eu não faço isso jamais pensando em dinheiro, mas eu sei que eu tenho um retorno por isso, mas eu faço isso com muito prazer. É que a gente não pode romantizar, né? Tipo assim, a gente ama o que a gente faz, a gente não faz, né, necessariamente por dinheiro, mas a gente precisa pagar as contas. Não, e eu ia né? te falar... O ideal é que a gente seja bem remunerado para isso. Para isso. E eu ia te fazer uma pergunta, Vivi, justamente pegando o gancho da Veri. Ela falou assim, às vezes é difícil você chegar, mas às vezes é mais difícil se manter. E hoje em dia, a gente não basta só você ser um bom ator, uma boa atriz, ser talentoso, ter os contatos. Você tem que ter uma rede social muito bombada. Que é... Porque cada vez mais... Que a minha grande questão, a minha última publicação no feed, no meu Instagram, é de março... do ano passado. De 2023. Meu Deus, Vivi, não pode! Porque hoje em dia, inclusive, se busca atriz com muitos seguidores, até pra ela gerar esse engajamento e chamar a audiência, chamar o público para um filme. Infelizmente, não vai estar rolando pra Viviane, se for por causa disso. Eu movimento os stories, porque o stories é uma coisa muito rápida, então eu tô aqui, eu consigo fazer, mas eu não tenho muita paciência para as redes sociais, assim. Então, desde mais nova que eu me identifico nesse lugar, eu entro, olho alguma coisa, já saio.
Então eu não tenho muita paciência, é uma dificuldade sim. Pretendo entregar as minhas redes aí em breve. E você é nova, hein? Pra alguém trabalhar. Pra alguém, pra uma pessoa trabalhar, porque eu sei o quanto é importante e é, de fato, não só pra ator, mas pra diretor também. A galera posta tudo lá, então... Meninas, perdão, o negócio é o eu não seguinte, o papo citei tá isso. muito bom, mas assim, já deu, né? A gente já falou demais. E pra terminar... Marca outro. Vou marcar outro, porque o papo é muito bom. E essas duas aqui, ó, tem coisa pra contar, vocês já perceberam, né? Aliás, assunto, ainda mais no boteco aqui do Tunico, toda com comidinha e bebida. Deu tempo de beber a bebida toda. Eu bebi minha água toda e meu Negroni tá Eu já aqui. tava pedindo outro já. É isso. No próximo episódio você pede outro. E é de volta aqui pra falar mais. E vai falar sobre o seu longa, que você acabou não falando, que eu sei que ela fugiu. Mas vamos lá, deixa pra depois. Deixa pra depois. Fica no ar. Fica no ar. Meninas, seguinte, temos bolachas, todo boteco tem bolacha de chopp na mesa, né? Tá. Aqui temos a nossa bolacha do Daanice. Eu gostaria que você lesse a frase que tá atrás e comentasse sobre essa frase. Quer que eu leia pra você? Com o passar do tempo, a gente aprende a importância do filtro solar e do dane-se na hora certa. Absolutamente, eu adorei essa frase. E eu tava falando pra você dos meus melasmas pós-Galápagos, mesmo colocando o filtro 70, saindo com a cara assim, e o filtro solar, e agora eu vou virar um filtro solar pra assistir na hora certa. O dane-se. O dane-se. E se você pudesse mandar um dane-se pra alguma coisa na sua vida ou pra alguém, o dane-se seria pra quê? Ai, dane-se mesmo. Dane-se mesmo. Não preciso nem falar, né, gente? Acho que eu não preciso nem falar. O dane-se no sentido, assim, de dane-se ou no sentido de dane-se? Não, de dano, você que escolhe também. Vai ter dois dane-se, tá? Tá. Tem o dane-se pesar, que é pro churumão, que é pro desnecessário, o retrocesso dos 4 anos e toda a sua família. E tem o dane-se, que é da minha família, que são os meus grandes amigos, que agora é você, que é o Hugo, né, pra todo Dane-se mundo o resto, que o que importa é isso aqui, né? O que a gente tem. E é por isso que é a roda da coordenação. Porque, assim, a gente precisa trazer de novo as pessoas juntas, olho, Abraço. calorzinho, sentir o seu perfume, É. falar, pô, que shampoo gostoso, nossa, é bonito, quero comer teu olho. Ela chegou aqui, gente, falando que quero comer seu olho. Como que eu faço isso? Coisa bonita, né? Coisa estranha, né? Você fala, gente, do nada que comeu teu olho. Vemos convidadas aqui do Daanice que eu fico um pouco assustada. Eu fiquei também, não vou mentir. A sua frase, Vivi, qual foi a sua frase? Tá esperando o quê? Dane-se o que os outros pensam. E eu achei que essa aqui veio na hora certa, sabia? É mesmo? Pra mim, Dane-se o que os outros foi pensam, um tá recado- esperando o quê? Foi um recado pra mim. Tá esperando o quê? Dane-se o que os outros pensam. Porque, sim, de fato, às vezes eu tô preocupada ainda com o que os outros estão pensando. Sim, é uma merda isso, eu sei. Mas a gente vive em sociedade, então eu não consigo me desvencilhar disso em alguns momentos. Então, sim, às vezes eu tô preocupada com o que o outro tá pensando, tudo, mas Sabe qual que é a boa notícia? dane-se. Sabe qual é a boa notícia? Isso com o tempo, assim como o tempo resolve um monte de coisas, Aham. porque eu também era assim, também em pouquíssimas circunstâncias hoje eu sou assim. Eu com 49, hoje em dia... É O dane-se. tempo muda muita Ninguém coisa, paga né? meu barato, O tempo- entendeu? Exatamente. Não estão pagando minhas contas. Sou eu que pago e depende absolutamente de mim, da minha trajetória, do meu histórico e do que eu faço na minha relação com as pessoas e do que eu promovo e de como eu aceito. Porque aprender a receber também não é fácil. Eu, no final do ano passado, eu tive uma locutora que é do meu agenciamento, mas que tinha fechado um trabalho muito grande de instituição financeira, através de uma indicação minha de escopo, de orçamento. Ela me ligou e falou, Veri, eu tô pensando em passar esse orçamento. Eu falei, de jeito nenhum. Você pode rever isso. E ela fechou o contrato. E ela, porque ela quis, ela me repassou 20% do valor. Eu não tava agenciando ela. Eu só dei uma dica, eu fiz um favor, assim como eu faço pra milhares de pessoas todos os dias. E na hora que caiu a transferência, Pix, né, eu baixo no telefone, assim, Bradescão, eu falei, que dinheiro é esse? E daí eu compreendi, eu vi de quem que era. Uma primeira reação minha era de profunda vergonha. E daí eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô com vergonha de receber esse dinheiro. Não, mas você merece. É o Daí seu todo mundo falou, trabalho, "Veri, é a sua você assessoria. merece, se estão te mandando é porque querem, ninguém obrigou, aceita. E mesmo ouvindo tudo isso, existe algum cantinho da gente que a gente não aprendeu a ser aceitar. reconhecido e a ganhar. E a falar, eu posso, eu vou pagar, e é isso. Ou
obrigada por esse dinheiro, você não precisava, mas eu quero sim. Esse momento vai ser bom, mesmo eu tendo um tanto, porque eu... Vivi, Então, aceite esse reconhecimento, portanto, Aceite. que você é uma excelente diretora, ainda vai brilhar muito e a gente ainda vai ouvir muito o nome dessa mulher aqui, gente. Então eu quero mandar um dane-se pra opinião alheia. Hoje em especial eu quero mandar um dane-se pro machismo, pro racismo, pra toda essa merda que tá acontecendo aí na sociedade, enfim. Pra várias questões. Dane-se, é isso. E você, tá lançando um dane-se pra quê? Pra quem? Faça seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Aproveito para te convidar para se inscrever aqui no nosso canal da Anice no YouTube. Também você pode ouvir a gente lá no Spotify. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Beijo para você.